Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. Quando eu fiz a análise do atacante Guilherme Parede no início dessa semana, o primeiro comentário que eu recebi aqui no canal foi: Garone, fala do Carlinhos. Aliás, recebi várias mensagens no Twitter, no Instagram e aqui no canal, com todo mundo me pedindo para analisar o Carlinhos. Então, antes de eu fazer a análise aqui do novo reforço do Vasco, faço convite para você que está passando aqui pela primeira vez para se inscrever no canal, para você deixar seu like também no fim aqui se você gostou da análise que eu fiz e para você deixar seu comentário também sobre o que você achou da contratação do jogador. E se você já acompanha meu trabalho, gosta do meu trabalho, quer participar da nossa liga lá do Cartola, valendo camisa nova do Vasco, quer participar do quiz que está rolando aqui terça-feira, dá uma olhadinha aqui no botão Seja Membro. Mas bora lá, vamos falar de Carlinhos. Quem é o novo reforço do Vasco? Carlinhos surgiu muito bem na Copa São Paulo de 2012, atuando como lateral direito no Desportivo Brasil. Jogou tão bem que chamou a atenção do Bayer Leverkusen e com 19 anos de idade ele estava fazendo a estreia dele como profissional lá na Alemanha, disputando a Europa League. Na época, o titular da posição do Bayer era o Carvajal, que hoje está no Real Madrid, e ele fez 3 joguinhos ali da Europa League com um time misto. Mas depois disso ele acabou não se firmando no Bayer, passou pela segunda divisão da Alemanha, retornou ao Brasil para terminar a base dele ali no Internacional, passou pelo Red Bull, disputou o Campeonato Paulista, 5, 6 jogos, depois foi para a segunda divisão da Suíça, se destacou, foi para a primeira divisão da Suíça, passou pelo Estoril de Portugal, foi bem, foi contratado pelo Standard Liège, teve uma boa temporada, depois caiu de rendimento, retornou a Portugal para atuar pelo Vitória de Setúbal, tudo isso com apenas 26 anos de idade. Carlinhos é um exemplo clássico dos jogadores que surgem muito bem nas divisões de base, mas acabam não tendo uma transição bem feita. Num dia o jogador está no sul da Bahia, onde ele nasceu, no interior da Bahia, e no outro ele está jogando a Europa League com um monte de craque do lado. Não tem como negar que isso de alguma maneira não afeta o jogador. E 2, 3 anos depois ele estava de volta no Brasil, sendo reserva num Paulistão de uma equipe pequena. Em 6, 7 anos de carreira já havia passado por 4 países diferentes. Quando se destaca é vendido para outro, acaba não se firmando, vai para outro país. Tudo isso mexe muito com o jogador. Mas pelo que eu pude acompanhar, inclusive com comentários de amigos lá de Portugal, eu vou trazer para vocês aqui a análise de um jornalista português, que eu já deixei matéria lá no Lance, antes do Vasco anunciar oficialmente o Carlinhos. Eu fiz uma matéria, conversei com o Luiz Cristóvão, é um radialista, comentarista esportivo lá de Portugal, da Rádio Antena 1, que me passou algumas características do jogador e o porquê de algumas mudanças, tanto em posicionamento quanto em rendimento dele. Porque, como eu disse aqui, o Carlinhos, na verdade, surgiu como lateral direito. Era meia de formação, mas se destacou como lateral. Depois, quando ele foi para o futebol suíço, ele voltou a ser meia e assumiu o papel ali de camisa 10, sendo mais um meia atacante, aquele jogador um pouco mais centralizado, que pisava na área para finalizar. No Estoril foi a mesma coisa, tanto que ele marcou 4 gols e deu 2 assistências em apenas 12 jogos. Ou seja, uma participação direta em gol a cada 2 partidas, que foi o que deu destaque novamente para ele na Europa e fez ele ser contratado pelo Standard Liège, que é um clube campeão belga diversas vezes, que disputa constantemente a Champions e a Europa League. Mas tanto na Bélgica quanto no Vitória de Setúbal, o Carlinhos passou a fazer uma função um pouco mais recuada, ser aquele camisa 8, aquele segundo volante que sai um pouco mais para o jogo. Hoje a gente nem usa mais o termo volante, são mais todos meias. Como as equipes atuam em linha, a grande maioria, o Vasco, por exemplo, quando ataca, fica num 3-4-3 com Benítez um pouco mais pela esquerda, André, Felipe Bastos e Pikachu. Carlinhos é um jogador capaz de fazer todas essas funções, explorando uma das suas principais qualidades, que é a finalização de fora da área. Inclusive, eu analisei aqui os 22 gols que ele marcou desde que ele atuou pela segunda divisão da Suíça, no Aral, e 10 desses 22 gols foram marcados em conclusões de fora da área. Ou seja, quase 50% dos gols dele
foram de fora da área. Mas antes de eu trazer mais alguns números aqui, eu vou botar para vocês o comentário do Luiz Cristóvão. Falei, o comentarista esportivo lá de Portugal, que me passou um áudio falando um pouquinho sobre as qualidades e as dificuldades do Carlinhos. Se liga só. Sim, de facto ele no Vitória de Setúbal passou a jogar numa posição mais recuada, muitas vezes a jogar na dupla de médios, ainda que sempre com uma visão muito ofensiva, ou seja, sem dúvida nenhuma que é o jogador do Vitória que mais remata, que mais perigos criou. Era sem dúvida nenhuma uma peça diferente nesta equipa do Vitória em termos de qualidade ofensiva. Ele no Estoril foi um pouco visto como um jogador algo indisciplinado em termos de treino, com pouco foco. No Vitória, esta época, com diferentes treinadores, foi sempre referência na equipa. Lá está, ora jogando a 8, ora num ou outro jogo, aparecendo um pouco mais na frente, mas quase sempre no corredor central. O remate é a sua maior qualidade, é um jogador com muita facilidade de remate, um remate muito, muito potente. Acho que é um jogador, por aquilo que ele mostra em campo, que aponta para um nível superior. Tem andado emprestado pelo Standard de Liège, diz que eventualmente poderia ficar na equipa na próxima época, não conhecendo a 100% aquilo que ele faz no treino e tendo só essa informação do tempo do Estoril. Eu creio que se ele amadureceu, se ele realmente puser mais foco na sua carreira, pode ser um jogador com uma craveira ao nível do futebol europeu mais interessante do que aquela que ele tinha até aqui. E o Cristóvão tem razão. O Carlinhos foi o maior finalizador do Vitória de Setúbal e o 30º do Campeonato Português na última temporada. Além disso, foi o jogador com mais passes decisivos no Vitória de Setúbal e o 19º do campeonato. Mesmo atuando numa posição um pouco mais recuada, jogando como esse interior, como faz o Benítez, por exemplo, e o Felipe Bastos, nessa ausência do Guarim, que já não volta mais ao Vasco, ou como fazia o Raul e o Marco Júnior na temporada passada, essa é a função que gosta de fazer o Carlinhos, ser um volante com um pouco mais de chegada de trás, exatamente para usar essa qualidade dele na finalização de longa distância e também a capacidade de passe dele, inclusive na bola longa, que é uma das características desse time do Ramon. O Vasco do Ramon, que vem sendo preparado para o Campeonato Brasileiro, tem uma troca de passes contínua até conseguir uma boa inversão para um dos pontas e daí sim acelerar o jogo. No último Campeonato Português, o Carlinhos teve uma média de 2,6 bolas longas e 67% de acerto nesse fundamento. É um volume e um aproveitamento muito maior do que tiveram Guarim, Raul e Marco Júnior na temporada passada. Aliás, voltando às finalizações e passes decisivos, a média dele é muito parecida com a do próprio Guarim que está deixando o Vasco. O Carlinhos teve uma média de 1,2 finalizações por jogo e 1,2 passes também decisivos por partida, enquanto que o Guarim no último Campeonato Brasileiro teve uma média de 1,3 para os dois quesitos, ou seja, uma diferença de 0,1 por jogo. É claro que não é um comparativo da qualidade técnica dos dois. O Guarim ao longo da carreira marcou muito mais gols do que fez o Carlinhos, mas que mostra pelo menos qualidades parecidas. Finalização de fora da área, forte fisicamente, inclusive o Carlinhos ganhou 53% dos duelos no chão, mais do que Guarim, Raul e Marco Júnior no último Campeonato Brasileiro. E teve uma média de dribles sofridos inferior, com apenas 1 por jogo, enquanto que a média do Guarim, do Marco Júnior e do Raul foram muito próximas ou até acima de 2. Então parece ser um jogador que consegue equilibrar as ações defensivas e as ações ofensivas. E além disso, o Carlinhos foi o 12º maior driblador do Campeonato Português em 2019 e 2020, com 45 dribles. Ou seja, é um jogador que tem qualidade na finalização, tem capacidade para exercer múltiplas funções no meio-campo. Se o Ramon resolver jogar no 4-2-3-1, por exemplo, ele pode ser esse camisa 10 que a gente costuma falar, esse meia mais centralizado, organizador. Ele pode jogar mais recuado, porque tem capacidade para chegar e finalizar de trás, tem capacidade também para organizar e achar essa bola longa importante na ideia de jogo do Ramon. Mas uma das questões que o Luiz Cristóvão levantou nessa conversa que eu tive com ele foi sobre comprometimento.
O Carlinhos era visto no início da carreira como um jogador de pouco foco, inclusive nos treinamentos, de pouca dedicação. Mas, segundo ele próprio, isso mudou no Vitória de Setúbal, tanto que ele se manteve como titular e destaque da equipe durante toda a temporada, mesmo com o time mudando 4 vezes de treinador. Todo mundo manteve ele no time, o que é um bom sinal, um sinal de evolução do jogador e que explica talvez um pouco também o fato de ele não ter se firmado na Europa e nem mesmo nas equipes brasileiras que ele passou aqui por um período muito curto. Não é um jogador da prateleira de cima, um grande craque que vai levar o Vasco a brigar por Libertadores, mas não acredito que essa seja a meta do Vasco nessa temporada. Me parece um meia equilibrado, um jogador com uma experiência europeia, um jogador que vive talvez seu melhor momento, inclusive de cabeça, de se dedicar aos treinamentos, focado na carreira, se mantiver, claro, o que vinha fazendo em Portugal, e que tem qualidades técnicas para elevar um pouco o nível do Vasco, ou que pelo menos ameniza um pouco o impacto da saída do Guarim e do Raul. O meio-campo até então não era um setor carente, mas passou a ser com a saída dos 2 jogadores e o Carlinhos chega exatamente para ocupar uma dessas vagas. Vai ter, sem dúvida nenhuma, a maior chance da carreira dele aos 26 anos. Se souber aproveitar, ganha o jogador e ganha o Vasco. Bom, galera, essa é a minha análise do Carlinhos. Quero saber também a sua opinião, então deixa aqui nos comentários. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, se tornar um membro para participar da nossa liga lá do Cartola. E é isso. Saudações e até a próxima.